Tudo bem? Eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças e eu ajudo pessoas comuns a atingir os seus primeiros R$ 100 mil investidos com tranquilidade. Se você tem experiência ou se você não tem nenhuma experiência com investimentos, aqui é o seu lugar. Hoje eu vou falar sobre um daqueles que, na minha opinião, dos pontos mais importantes sobre investimentos: renda fixa e renda variável. Será que realmente uma é melhor que a outra? Será que existe essa história de que renda fixa é melhor que renda variável? Ou ainda que renda variável é muito melhor que renda fixa? Renda fixa é realmente sempre fixa? Será que em nenhum momento ela dá uma variada? E a renda variável, ela é perigosa mesmo? Ela faz tantas vítimas aí quando se alarma por notícias? Será que tem gente aí morando na rua? Será que tem gente vivendo debaixo de viaduto porque foi vítima da renda variável? Quanto eu preciso ter de cada uma dessas opções na minha carteira? Qual que é o equilíbrio correto? Como é que eu faço para ganhar mais e ter segurança balanceando essas duas aí na minha carteira? Será que vale a pena eu ter 100% de renda fixa ou 100% de renda variável? Faz sentido? Outra pergunta também que aparece bastante é verdade que quanto mais novo eu sou, mais renda variável eu preciso ter na minha carteira de investimentos? Ou será que é o contrário? Será que quanto mais velho eu preciso ter mais renda variável? Faz sentido? E ter 100% de renda variável, ou seja, eu tenho uma carteira de investimentos que é 100% renda variável. Isso tem razão de ser? É loucura ou será que faz sentido? Então, a gente vai explorar aqui hoje todas essas perguntas, são perguntas muito boas, na verdade, perguntas que normalmente ficam na cabeça do investidor, seja ele iniciante, seja ele um investidor já com certo tempo de estrada, mas que é importante a gente entender bem como é que essas duas grandes áreas dos investimentos elas funcionam e qual que é o espaço que elas precisam ocupar na nossa cabeça e na nossa carteira, não é? Então, para a gente começar a atacar esse assunto de vez, né, vamos começar falando do princípio, vamos começar das definições. Vamos começar falando sobre renda fixa. O que é exatamente a renda fixa? Bom, a renda fixa normalmente é o primeiro passo do investidor. E aqui eu estou considerando que você, nesse passo que você está dando como investidor, você já passou pelos outros dois passos anteriores, que são a preparação para se tornar investidor. O primeiro passo é quitar todas as suas dívidas, e o segundo passo é ter a sua reserva de emergência. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, se você caiu aqui e agora está assistindo esse vídeo e não sabe do que eu estou falando quando eu digo que você tem que quitar todas as suas dívidas, e você também tem dúvidas quando eu falo sobre o que é uma reserva de emergência, eu recomendo muito que você assista os meus dois vídeos que tratam desses dois assuntos. É essencial que o investidor, antes de começar a colocar seu dinheiro em investimentos, que faça toda a sua lição de casa nesses dois assuntos. Reserva de emergência e pagar suas dívidas. Só que começando com o pagamento das dívidas, depois você faz sua reserva de emergência e aí sim você vai pensar em investimento. Mas qual que é o primeiro passo que o investidor, que já passou por isso, por essas duas etapas anteriores, dá quando ele está pensando em investimento? É a renda fixa. E qual que é a forma mais comum de renda fixa que a gente tem? Caderneta de poupança. A caderneta de poupança, ela é simples, ela é fácil, ela é segura. Eu falo sobre ela em um vídeo também, que eu explico por que a poupança ela não morreu. Mas enfim, a poupança é um começo para todo investidor e não tem nada de errado você começar por ela, tá? Na verdade, se você já quitou suas dívidas, se você tem sua reserva de emergência e você está poupando mensalmente e está colocando seu dinheiro na caderneta de poupança, significa que você está à frente de quase 70% dos brasileiros. Segundo uma pesquisa da Ambima, em 2019, quase 70% dos brasileiros não poupou sequer R$ 1 durante o ano todo. Isso é impressionante, né? Mas vamos lá, então a renda fixa ela é mais previsível, ela em tese só aumenta, mas eu vou explicar que existem algumas exceções. Normalmente quando você está investindo em produtos da renda fixa, né, você não compra renda fixa, você compra produtos, né, você usa tipos de investimento que são do tipo renda fixa. Você normalmente sabe quanto que esse investimento vai aumentar. Normalmente as opções que você tem giram em torno do CDI, que é um índice que se usa para medir a performance dos investimentos de renda fixa. Se você não sabe o que é CDI, volta um vídeo também, assiste o vídeo que eu fiz sobre Selic e CDI para você entender a diferença. Os investimentos de renda fixa, eles têm segurança
Tem um tipo de segurança chamada fundo garantidor de crédito. Significa o seguinte, que se você tiver investido até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, limitados a 1 milhão durante 4 anos, e acontecer alguma coisa de errado com essa instituição financeira, você tiver algum problema, vou imaginar que essa instituição quebre, tem algum problema sério aí de falência, o fundo garantidor de crédito ele vai repor esse dinheiro para você. E aí vem umas outras questões também envolvendo a renda fixa. Por exemplo, hoje em dia se fala muito, hoje em meados de 2020, se fala muito que a renda fixa rende pouco. Ou até que a renda fixa morreu, deixou de existir e acabou. Será que é isso mesmo? Quando você ouve essas notícias de que a renda fixa acabou, o que acontece é que a taxa básica de juros, a Selic, ela foi abaixada a patamares que praticamente não permite que esses investimentos ganhem da inflação. Ou seja, eles ficam muito próximos e em alguns casos perdem da inflação. E aí se diz que se você deixar dinheiro em renda fixa, você está perdendo dinheiro, porque a inflação está diminuindo o seu poder de compra e o seu investimento ele não está sendo capaz nem de repor. Ou seja, se você tem R$ 10 hoje, a inflação é só um exemplo, né? Mas imagina que essa inflação ela transforma esse poder de compra de R$ 10 no poder de compra de 9. Se o seu investimento não é capaz de repor essa perda, isso significa que o seu investimento está perdendo da inflação. Os tipos mais comuns que a gente tem de investimentos de renda fixa. A poupança, como eu já falei, que é a preferida dos brasileiros. A maioria dos poupadores brasileiros prefere a caderneta de poupança. O tesouro direto, que também é uma opção excelente, mas ele é menos usado do que a poupança. O CDB, que é um tipo de investimento que os bancos oferecem muito. Então você vai ver o seu gerente, se isso não aconteceu ainda, é muito comum o gerente do banco te ligar ou te mandar uma mensagem dizendo, olha, eu tenho um CDB aqui para você investir. É um tipo de investimento que normalmente você compra, né, o direito de investimento e você lá na frente vai ter que manter o seu dinheiro todo retido nesse investimento até o vencimento dele, aí você recebe o seu dinheiro de volta mais um rendimento que foi acordado ali. Tem também LCIs, LCAs, que são outros tipos de investimento, e tem fundos de renda fixa também, que são opções de investimento. Agora, qual que é a grande vantagem da renda fixa se ela rende menos do que a inflação? Essa é uma pergunta muito boa. Ou seja, por que eu iria usar a renda fixa no meu portfólio, na minha carteira de investimentos, se ela, na verdade, está me fazendo perder dinheiro, né? Pelo menos eu vou colocar aqui entre aspas, perder dinheiro. Bom, a grande questão é que a renda fixa, ela serve para proteger o investidor dele mesmo. Como assim proteger o investidor dele mesmo? Pois é, supondo que o investidor decida que agora ele, que pagou as dívidas e tem reserva de emergência, ele vai começar a investir. Se ele começa a achar que pegar o dinheiro dele, colocar na renda variável, investir em ações, sem saber o que está fazendo, se ele começa a achar que isso é uma boa saída, a tendência é que o investidor comece a meter os pés pelas mãos e perder dinheiro. Então a renda fixa, quando você começa a investir na renda fixa, você começa a tomar contato com o mundo dos investimentos, a entender como isso funciona e a entender, por exemplo, que existem tipos de investimentos em renda fixa que não são 100% fixas. Vou dar um exemplo, Tesouro IPCA, Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, é um título do Tesouro Direto que você compra com um vencimento já pré-determinado. Ele varia de acordo com o IPCA, que é o índice usado para medir a inflação. Pois bem, então quando você compra, você sabe que daqui a alguns anos você vai receber o seu dinheiro de volta com um rendimento que é inflação mais alguma coisa. Acontece que esse título, por razões operacionais aí do Tesouro Nacional, ele sofre uma coisa chamada marcação a mercado, o que significa que entre o dia que você comprou até o dia que você vende, ou na verdade até o dia que o Tesouro te devolve o dinheiro, até o dia que o título vence, na verdade, né, ele sofre algumas pequenas variações. E aí, se você se desfizer desse título, se você vender ele no momento em que ele estiver em baixa, que ele estiver sofrendo uma marcação ao mercado, ele estiver com valor um pouco mais baixo, você perde dinheiro. Então, cuidado com essa ideia de que renda fixa ela é sempre fixa, ela está sempre aumentando o tempo todo. Dependendo do produto, ele pode sofrer algum tipo de variação. O Tesouro IPCA é um excelente exemplo disso. Mas, na maioria dos casos, a renda fixa vai servir para proteger o investidor dele mesmo. E isso é essencial, essencial. Nós, como investidores, a gente tende a pensar que nós somos seres 100% racionais, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Mas a verdade é que a gente é afetado por um monte de armadilhas mentais e uma delas, talvez uma das mais fortes, é a sensação de perda, é a dor da perda.
Então, quando a gente tem investimentos em renda variável e a gente começa a ver literalmente o nosso dinheiro ali derretendo na frente da tela, e eu falo derretendo porque um dos símbolos da cotação das ações, no caso na bolsa, né, é uma vela. Então ela realmente começa a ficar vermelha e ficar como, parecendo uma vela derretida. Nesse caso, quando você começa a ver isso, a sensação é bem desagradável. Então o seu primeiro instinto é ir lá e tirar o seu dinheiro da renda variável. Então isso causa um problema que eu já falei várias vezes aqui, que é o investidor comprar na hora errada e vender na hora errada. Então a renda fixa é importante que se você estiver começando, você comece por ela, comece investindo na renda fixa. Não se preocupe com essa história de que tá rendendo pouco. Vai chegar um momento em que você vai poder acessar os investimentos que rendem mais. Mas quando você está começando, é essencial que você comece com a estabilidade, para você entender como é que os seus investimentos funcionam, para você ir planejando com calma e dando passos planejados e passos seguros, né? Você não vai querer perder dinheiro justamente no momento que você está começando a entrar no mundo dos investimentos. Ok? Dito isso, então, vamos falar agora sobre renda variável. A renda variável, então, ela é a grande paixão de todos os investidores. Ela existe porque o investidor acredita, né, que se ele vê um filme daquele a renda variável, ela é extremamente excitante e ela é campeã de filmes em Hollywood. Então, quando você assiste filmes, e tem vários filmes que falam sobre isso, você nunca vai ver um filme especialmente os filmes hollywoodianos, falando de renda fixa. Falou assim, nossa, olha só que enredo bacana, o cara colocou o dinheiro na renda fixa e depois lá na frente ele tirou o dinheiro. Por quê? Porque isso não é excitante. Porque isso não lida com a nossa imaginação, isso também não lida com as nossas emoções. Então, acontece que quando você fala de renda variável, você está falando de muitas histórias para contar no bar, de histórias para contar no corredor da empresa, no corredor do trabalho, para conversar com aquele amigo, olha, ganhei isso, ganhei aquilo. Geralmente as histórias são de ganhos, tá? Dificilmente alguém vai contar histórias fantásticas de perda. Geralmente as histórias são fantásticas de ganho. Então, tem grandes heróis por aí, tem grandes nomes que a gente ouve falar. Warren Buffett é um nome que se ouve falar muito, é um dos caras mais ricos do mundo e fez fortuna na bolsa. No Brasil a gente tem o Décio Bacin, que também é um grande nome, que também fez fortuna na bolsa. Ou seja, a bolsa é excitante, renda variável é um tema excitante, é por isso que a gente gosta de sonhar com ela, sabe? Mas é preciso ter cuidado, porque quando a gente está falando de renda fixa, a renda fixa ela obedece a alguns padrões de mercado, especialmente a taxa Selic, que é uma taxa de referência, a taxa livre de risco. Já a renda variável, ela não obedece praticamente nenhuma regra. Na verdade, a renda variável, ela se assemelha muito, e a gente fala de mercado de ações, porque realmente é um mercado. Se você tem, por exemplo, uma dúzia de laranjas e você vai até o mercado e decide vender essa dúzia de laranjas por R$100 e você encontra outra pessoa que paga R$100 na dúzia de laranjas, vocês dois fecham o negócio e acabou. Aí vem aquela questão, mas peraí, mas a dúzia de laranja não vale R$100, ué, mas o que isso importa? Se um vendedor encontrou um comprador, os dois fecharam o negócio e acabou. A regra do mercado de ações é essa. É um vendedor pedindo um preço e um comprador pagando aquele preço. O resto que se ouve por aí é conversa, sabe? Não necessariamente você vai ver o preço de uma ação de uma empresa boa valendo muito e não necessariamente o preço das ações de uma empresa ruim valendo pouco. O preço da ação não tem nada a ver com o valor da empresa, pelo menos em tese, né? No longo prazo é possível que que elas acompanhem, mas no curto prazo, no dia a dia, muitas variações acontecem. Então, nesse caso, é o que se diz, pode aumentar o seu patrimônio ou pode diminuir. Os movimentos são imprevisíveis. E são imprevisíveis. Não existe ainda essa máquina ou esse ser humano capaz de prever o futuro. Embora a gente goste de acreditar que a gente controle o futuro, né? A gente pode influenciar, isso é verdade, mas controlar a gente não consegue. Então é comum se vender a ideia de que você pode usar um mecanismo muito específico para investir na bolsa que você com certeza vai ganhar. Com certeza não existe. Com certeza em renda variável não existe. Se até renda fixa pode variar um pouco durante um certo período, renda variável então não tem conversa. Você pode perder inclusive muito mais dinheiro do que você investiu, dependendo da forma como você fez. Se você pegou dinheiro emprestado para poder investir, e você pode perder mais dinheiro do que você tinha. Mas você também pode ganhar muito dinheiro.
Existe um termo nos investimentos em renda variável, especialmente em ações, que se chama de 10-bagger, que é uma ação que ela pode multiplicar o valor dela mesma por 10 vezes ou mais até. Como que isso acontece? Bom, existem casos clássicos aí. No Brasil teve um caso recentemente no Magazine Luiza, que o valor da ação, a Magazine Luiza estava praticamente em concordata, se não me engano, no caminho da falência talvez, e aí a ação estava valendo pouco, mas ela se recuperou e o preço se recuperou também. Existem ações internacionais também que já passaram por isso, Apple, Amazon. O fato é que investimento em ações não tem fundo garantidor de crédito. Não existe garantia para aquilo. Tá? Então essa também é algo para se ter cuidado. Então a renda variável ela é uma forma de você ganhar muito, mas que também te expõe a perder muito. Tipos de renda variáveis mais comuns aí que a gente conhece são as ações, são as mais comuns, as que a gente mais ouve falar. Os fundos imobiliários também, que hoje em dia eles têm se tornado uma opção muito boa para os investidores. É uma forma de você investir em imóveis sem ter que comprar um imóvel. Os derivativos, que outras pessoas chamam de opções, que é um assunto já um pouco mais complexo, mas a ideia do derivativo é que você aposta num valor futuro da ação, como se fosse realmente uma aposta, né? Você fecha ali um acordo de que você daqui a não sei quanto tempo você acredita que o valor daquela ação vai estar em tanto. Mas qual que é a parte boa, na minha opinião, além de você ganhar muito, poder ganhar muito, mas isso não está tanto sob o seu controle, a parte mais importante da renda variável é que você pode ser sócio de grandes empresas. É muito importante que você considere isso. Imagina que você conhece uma empresa no seu bairro, na sua região, uma fábrica ou um comércio, algo muito lucrativo que você gostaria de ser sócio dele. Para você ser sócio, teria que convencer o dono ou os donos a te abrirem sociedades, teria que assinar um contrato um contrato social e tudo mais. Ou seja, não é tão simples. Mas você pode ser sócio de empresas enormes, grandes, lucrativas, do Brasil e do mundo, na verdade. Basta você comprar ação, porque quando você compra ação, a ação é um pedaço da empresa, você está sendo sócio dela. Então, essa é a grande vantagem da renda variável, é você poder ser sócio de empreendimentos sem necessariamente ter que passar por toda a dificuldade que é ser um sócio tradicional. Você é um sócio, mas um sócio com regalias. Né? Claro, se você virar sócio da Magazine Luiza, você não pode ir lá e pegar um produto de graça como se você fizesse na padaria. Né? Tem quem é sócio da padaria, às vezes pode chegar lá e pegar pão de graça. Na Magazine Luiza você não pode fazer isso. Mas a verdade é que se a Magazine Luiza tiver um problema sério e falir, você também não está comprometendo o seu patrimônio. Você vai, no máximo, perder aquilo que você investiu. E isso, acredite, é uma enorme vantagem em relação a ser sócio, um sócio tradicional. E aí, para deixar claro aqui as diferenças, então. Renda variável e renda fixa não tem nada a ver com pirâmide financeira, com esquemas diversos que existem por aí. Separe as coisas, tá? Embora alguns se utilizem de termos relacionados tanto à renda variável quanto à renda fixa, fundo, isso, aquilo mais, tem sempre que tomar cuidado de saber se o investimento que você está usando é um investimento que está registrado na Bolsa de Valores, se está registrado no Banco Central, tá? Toma cuidado com isso. Segundo ponto, não existe garantia de valorização nem de rendimento eterno para absolutamente nada, tá? Então, investimento significa que você está tirando o dinheiro, deixando de comprar para investir, para colocar o seu dinheiro para trabalhar por você, para usar a magia dos juros compostos, mas não existe garantia de valorização, não existe garantia de ganhar dinheiro, não existe garantia nem de que a gente vai estar vivo no dia seguinte, quanto mais de que vale a pena você considerar a hipótese de que, poxa, investindo na renda variável com certeza eu vou ganhar dinheiro, ou investindo na renda fixa com certeza eu vou ganhar dinheiro. Isso não existe. Mas existe uma forma de você fazer com que as duas trabalhem para você. Qual que é essa forma? A forma de você fazer isso é você diversificar. É você trazer um pouquinho de cada uma para o seu portfólio, para a sua carteira de investimentos. Então, para começar, se você ainda não percebeu, mas assim, dá para você sacar que renda variável e renda fixa são complementares. Quando uma te deixa na mão em algum aspecto, a outra completa esse aspecto. Por exemplo, a renda fixa, ela pode não ter um rendimento tão alto atualmente.
Então a renda variável ela rende mais. Em contrapartida, a renda fixa é um pouco mais segura, mais previsível. A renda variável, nesse caso, não é tanto. Então, elas precisam ser equilibradas na sua carteira, mas elas têm muito a trazer. Então, como que você vai fazer para trazer renda fixa e renda variável para a sua carteira com segurança? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é pensar nos prazos que você tem. Quais são os seus planos de investimento? O que você tem de ideia, de planejamento, de projetos? Um projeto a longo prazo, como aposentadoria, independência financeira ou algo do tipo, te permite usar certos tipos de investimento de longo prazo que te pagam melhor e que são mais seguros. Por exemplo, se você está pensando em aposentadoria, você pode escolher títulos do Tesouro Direto que vencem daqui a 10, daqui a 15 anos. Por quê? Porque você não está pensando em se aposentar agora, creio eu. Se você vai comprar um carro, você está pensando em comprar um carro daqui a 1 a 2 anos, então você já pode começar a pensar em títulos do Tesouro que vencem mais cedo. Se você for pensar em comprar uma casa, talvez daqui a 5 anos, talvez 10 anos, vale a pena você pensar um pouco melhor se você vai comprar um título do Tesouro, se vai investir em algum outro tipo de produto, de renda fixa. Mas o detalhe é que renda variável, quando você pensar em renda variável, a principal forma que você tem de se proteger da volatilidade, ou seja, dessa variação que ela tem, é você investir no longo prazo. Existem muitos casos de pessoas que ganharam dinheiro investindo em curto prazo. E existem muitos casos de pessoas que perderam muito dinheiro investindo no curto prazo. Investir no curto prazo significa, em outras palavras, tentar comprar ações ou produtos baratos para vender eles caros e aí nessa diferença lucrar. Isso é loucura. Isso é uma forma de você perder dinheiro e, pior até, perder sua paz. Então, pense no longo prazo sempre e quando você for fazer os seus investimentos, especialmente em ações, você precisa pensar em diversificar. Você diversifica os tipos de investimento, então você vai investigar qual que é o melhor para você, baseado nos seus planos. Aí você vai trazer renda fixa para a sua carteira e vai trazer renda variável também. Mas em que proporção? Bom, sendo a renda fixa um pouco mais segura, na verdade bem mais segura do que a renda variável, você começa por ela. Não tem vergonha nenhuma você ter todos os seus investimentos em renda fixa. Você não deve nada para ninguém, você não tem que justificar nada para ninguém. Não tem ninguém que vai chegar para você e vai dizer assim, olha, você está errado porque você tem tudo em renda fixa. Se a pessoa falar isso para você, você diga, olha, eu gerencio meus investimentos do jeito que me parece adequado. E a renda variável, você vai começar a estudar e vai começar a investir pensando no longo prazo. Mas por quê? Porque a renda variável ela tem uma série de coisas que você precisa entender sobre o funcionamento que vai levar mais tempo para você aprender. E se você não aprender, você está correndo muito risco e é um risco desnecessário. Por exemplo, você não vai sair por aí comprando ações de qualquer empresa, você precisa escolher empresas boas. E o que é uma empresa boa? Bom, tem várias formas de você avaliar isso, mas você vai precisar avaliar, vai precisar entender como é que você estuda isso e vai precisar entender, por exemplo, que segmento de mercado que é bom, banco é bom? Vale a pena eu ter investido em banco? Empresas de infraestrutura? Será que faz sentido eu investir em empresas do ramo farmacêutico? Será que faz sentido eu investir no ramo médico? Tudo isso você vai precisar definir, porque você vai virar sócio dessas empresas. Então, a ideia é que você escolha na renda variável ativos de valor, coisas que realmente tragam valor para a sua carteira e que vá fazendo esses investimentos com calma. E aí você vai colocando um pouco de cada na sua carteira, vai começando com renda fixa e vai estudando renda variável e vai trazendo ali para você um pouquinho de renda variável, aprendendo como é que funciona o mercado. Mas, dica, renda variável para o investidor como você, como eu, que não vivemos disso, né? O que a gente está procurando aqui é crescer o nosso patrimônio e principalmente fazer isso com tranquilidade, sem desespero, sem precisar ficar acordando à noite, sem precisar ter crises de ansiedade, a melhor forma é trabalhar no longo prazo. E aí tem vários estudos que mostram que no longo prazo, sim, a renda variável, o investimento em ações é mais rentável do que a renda fixa, mas no longo prazo. No curto prazo é uma loucura, pode acontecer qualquer coisa, pode subir muito, cair muito, você não vai querer estar lá no meio, vai por mim, você não vai querer estar no meio dessa loucura. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a investir, eu cometi exatamente uma loucura dessa. Eu estava vindo de investimentos clássicos em renda fixa, aí um belo dia, ouvindo o que as pessoas falavam e
ali aquela conversa de corredor, né? Poxa, eu estou ganhando muito dinheiro na bolsa, estou ganhando muito dinheiro na bolsa. Eu fui lá, investi na bolsa, eu conto essa história várias vezes já, mas foi exatamente isso que aconteceu. Investi e não sabia o que estava fazendo, perdi dinheiro desnecessariamente, aprendi, voltei, estudei e hoje eu tenho renda fixa e renda variável na minha carteira, mas hoje eu sei o que eu estou fazendo, hoje eu estou indo no meu ritmo, com calma, e aí eu tenho hoje tudo que eu preciso ter para saber o que eu estou fazendo. Né? Eu não consigo controlar o futuro, mas eu tenho ideias e tenho noção e tenho estudo e tenho principalmente um plano estabelecido para aquilo. Então, no meu caso, eu tive que sofrer a perda mesmo, tive que tirar dinheiro do bolso para poder pagar pelo ensinamento. Você não precisa passar por isso. Você está assistindo essa aula agora aqui, você com certeza está querendo se preparar para isso. Você não precisa perder dinheiro igual para poder aprender, entendeu? Agora, vamos lá para algumas coisas que as pessoas falam muito e que é importante a gente atacar. Primeiro, é fácil investir na bolsa. Muita gente faz propaganda de grandes ganhos e deixa de fora as grandes perdas. Então, por exemplo, existe um tipo de profissional chamado day trader, que é um profissional que vive de fazer compras e vendas quase que diárias, tentando explorar justamente essas subidas e descidas da bolsa. Investir na bolsa é difícil? Não, não é difícil. Ganhar dinheiro na bolsa é difícil? Pode ser, depende da estrutura que você vai escolher para você. Então, cuidado, tá? Então, tem gente que fala, é muito fácil investir na bolsa, é muito fácil ganhar dinheiro na bolsa. Não é fácil ganhar dinheiro na bolsa. O processo para investir não é complicado, qualquer pessoa que tenha uma conta bancária pode fazer. Agora, ganhar dinheiro já é outra coisa. Aí tem a linha de pensamento contrária. Ah, é muito difícil ganhar dinheiro na bolsa. Não, não é muito difícil ganhar na bolsa. Basta você saber o que você está fazendo. Qualquer pessoa pode fazer. Você precisa estudar um pouco, mas isso está ao alcance de todo mundo. Lembre-se que a ideia de você investir na bolsa é você ser sócio de grandes empresas e de grandes fundos. É isso que você está procurando, tá? Muita gente fala também, a bolsa é cassino. A pessoa pode optar por enxergar a bolsa como cassino, mas cassino ela não é. Até porque o preço da ação é diferente do valor da empresa. Preço é aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar, como eu falei na história da dúzia de laranjas. Se alguém quiser pagar R$ 100 numa dúzia de laranjas e tiver alguém querendo vender, por que não, né? Agora, a questão é saber se essa dúzia de laranjas realmente vale isso ou não. Então, esse é o ponto. Muita gente fala de cassino porque o preço varia, mas o valor das empresas normalmente não muda tão rápido. Outra coisa, mas a empresa A está com preço de ação barato, a empresa B está com preço de ação barato. Também é algo que a gente não tem como saber. Por quê? Porque preço e valor são coisas diferentes. Talvez o valor daquela empresa seja um valor que não justifique aquele preço, mas você não tem como saber isso. Então, não se meta com essa história. Outra coisa que a gente ouve muito aí, renda fixa morreu, ninguém mais tem renda fixa hoje em dia. Esquece isso. A renda fixa não morreu, é uma excelente opção, é por lá que você vai começar e ela tem uma função essencial, que é proteger o investidor dele mesmo. E nessa linha de proteção, tem algo que é base para qualquer investidor, que é a reserva de emergência. A reserva de emergência você precisa manter na renda fixa. Mais especificamente, a minha recomendação é que a reserva de emergência você mantenha na poupança. A poupança é o lugar certo, porque é segura, porque tem liquidez, ou seja, você pode sacar o dinheiro a hora que você quiser, é simples, fácil, rápida, tá? Então, formas erradas de você trabalhar com essas opções, renda fixa e variável. Primeiro, seguir dicas, insights, ideias de amigos, assessores, gerente de banco. Não faça isso. Siga a sua cabeça. Estude, aprenda e decida por você mesmo o que você quer fazer. Segundo ponto, acreditar que renda fixa é para os fracos, é para os que não sabem, é para os que não têm opção melhor, é para os que não... Esquece essa baboseira de que renda fixa morreu, tá? A renda fixa é uma opção importante para você ter nos seus investimentos e ponto. Terceiro ponto, acreditar que a renda variável é sinônimo de riqueza sem trabalho. Riqueza sem trabalho. Esse ponto é um ponto que pega muita gente. Todo mundo quer ser rico sem ter que trabalhar, né? Pois é. A questão é que isso não tende a terminar bem. Essa história não costuma ser uma história boa para se contar depois. Então, cuidado. Você precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar braçalmente. Você não tem que quebrar pedra, nem levantar muros, nem nada disso. Mas você precisa estudar. Estudar é um trabalho. Você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa saber o que você está fazendo. Então, não vá
nessa crença de que vai ganhar dinheiro fácil e rápido, sem precisar fazer nenhum esforço. Acredite, eu já testei esse caminho e eu já contei essa história várias vezes. Eu me dei mal. Eu estou estudando até hoje, vou estudar provavelmente pro resto da minha vida, porque sempre tem coisa para aprender, tá? Então o jeito certo de você lidar com seus investimentos, com renda fixa, com renda variável, é estudar, aprender, saber o que você está fazendo, tomar suas próprias decisões. Não tem problema nenhum você conversar com as pessoas, trocar ideias, mas não siga cegamente a cabeça dos outros. Não são eles que são responsáveis pelo seu patrimônio, é você que é responsável. Então siga a sua cabeça. Segundo ponto, planeje. Planeje, tenha planos, estabeleça limites e estabeleça principalmente prazos para os seus planos. Você precisa começar a pensar dessa forma, é assim que você estrutura um plano de investimento. Se você, eu vou me aposentar quando? Um dia. Um dia pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, faz toda a diferença para os investimentos. Se você se planejar corretamente, você vai usar o tempo a seu favor, vai mudar a forma de você interagir com seus investimentos e vai tornar o tempo seu aliado. E, principalmente, né, vai parar de cair nesses contos de fadas que existem por aí, de que você consegue ficar rico rápido, você consegue ficar rico sem trabalho. Né? Isso você não precisa ir por esse lado, basta você se planejar com calma e usar o tempo a seu favor. E assim, para resumir, vamos fazer um exercício prático aqui para responder aquela pergunta lá de trás, lá do comecinho, que é, então tá, assim, fechando esse raciocínio, quanto é que eu tenho que ter de cada um nos meus investimentos? Qual que é a proporção ideal de renda fixa e renda variável que eu preciso ter nos meus investimentos para ganhar bastante, para me proteger dos riscos, para atingir os meus objetivos o mais rápido possível? A resposta é, depende. Eu não sei quais são os seus objetivos. Aliás, é possível que se você não parou ainda para se planejar, você não saiba também quais são os seus objetivos em termos de tempo. Então você precisa você determinar isso. Não existe limite ideal. O que eu recomendo é que se você não tem experiência, que você vá devagar, que você vá com tranquilidade, que você comece com investimentos de renda fixa, o mais simples possível, que você continue estudando e que aí você comece aos poucos, dar uns passos na renda variável e você vai perceber, vai chegar à conclusão de que vale a pena você estabelecer sim uma relação, mas é uma relação que só funciona para você, no seu caso. Depende de você ter o estômago para você resistir, porque a renda variável ela mexe demais com as nossas emoções. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se sentem confortáveis em ter seus investimentos 100% em renda variável. Não é o meu caso, mas tem gente que sim. E tem gente que não quer ter nada em renda variável. Tá certo? Tá errado? Claro que não. Cada um sabe onde quer chegar. Então, tolerância à perda é um dos primeiros pontos que você precisa investigar a seu respeito. Você aguenta ver o seu dinheiro derretendo lá mesmo? Será que aguenta? Ou será que quando você começar a ver, você vai começar a passar mal, você vai começar a ficar sem dormir, e aí vai chegar lá e vai pegar e tirar o seu dinheiro, como eu fiz, e perder dinheiro, jogar dinheiro fora. Então, poxa, se você não tem estômago, se você não tem estrutura para isso, reconheça e não mexa com isso. Ou vá muito devagar, até você ter certeza do que você está fazendo, até ir se sentindo melhor. Depois, você está precisando do dinheiro para agora ou você não vai precisar do dinheiro tão cedo? Quando que você vai precisar do dinheiro? Faz toda a diferença também. Se você precisa do dinheiro para agora, a melhor coisa que você pode fazer é não investir em renda variável. Porque pode ser que você ganhe muito, mas pode ser que você perca muito se você precisar tirar o dinheiro do investimento agora. E depois, se você está investindo em renda variável, você precisa considerar o seguinte, eu estou disposto a perder esse dinheiro? Se acontecesse alguma coisa, esse dinheiro virasse zero, o que aconteceria com a minha vida? Imagine, por exemplo, que você tem uma casa e que você decide vender essa casa e colocar todo o dinheiro na bolsa. O que acontece se o mercado levar esse seu investimento para zero? Você vai ter onde morar? Você vai ter o que comer? A sua família vai ficar desamparada? Então, você não deve investir sem ter todas essas questões em mente. Mas, se você fica curioso para entender, mas por onde eu poderia começar e tal, eu vou mostrar para você uma regra que acontece, que se pratica muito em livros aí, que é a regra dos 100, a regra dos 80, varia muito, mas só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar aqui. Funciona assim, ó. Você, dependendo da idade que você tem, você recomenda-se que você tenha mais ou menos renda variável na sua carteira. A ideia é que quanto mais próximo você estiver da sua aposentadoria, ou quanto mais
quanto mais idade você tenha, menos renda variável você tenha na sua carteira, porque a renda variável ela é imprevisível, já a renda fixa ela é mais previsível. Então, à medida que você vai ficando mais velho, é melhor você lidar com o previsível do que com o imprevisível. Então, na prática, funciona assim. Imagina que você tem uma idade de 40 anos, né? Você pega 80 e faz menos a sua idade. Nesse caso, 80 menos 40, 40%. Então, com 40 anos, a ideia é que você tenha 40% de renda variável 40% de renda variável na sua carteira de investimentos, né, no seu patrimônio. Isso aqui é uma regra fixa? Não. Vale para todo mundo? Não. Na verdade, é só uma regra de bolso que aparece em muitos livros, em muitos guias de investimento, só para você ter uma ideia. Mas você não precisa seguir isso aqui, você não precisa, por exemplo, eu tenho essa idade, 40 anos, e minha proporção está na casa dos 30%, na verdade um pouco menos. Mas por quê? Porque eu estou aos poucos estudando e melhorando e fazendo os meus aportes da maneira que eu me sinto mais confortável. Eu não preciso correr para atender esse número. Mas é só uma ideia. Então perceba que à medida que você vai ficando mais velho, a proporção de renda variável vai diminuindo. E é mais ou menos essa a ideia mesmo. Considerando tudo isso que eu falei aqui, a renda variável ela é uma excelente opção para você, mas, de novo, né, à medida que você vai ficando mais velho, é importante que você comece a ter os seus investimentos cada vez mais previsíveis e cada vez mais acessíveis. Né? E também você pode estar simplesmente cansado já de lidar com as emoções das subidas e descidas do mercado de renda variável. De qualquer forma, a renda variável e a renda fixa são os dois grandes mundos, os dois grandes domínios, as duas grandes dimensões dos investimentos. É legal que você entenda bem, que você estude bastante os dois assuntos e que você vá aos poucos complementando a sua carteira, que você vá aos poucos fazendo aquilo que te deixa confortável, mas não fique muito confortável. Aos poucos, vá procurando diversificar e modificar e estudar aquilo que você não tem contato também, é importante, tá?